As novas descobertas feitas na Igreja do Santo Sepulcro aconteceram durante uma recente restauração realizada em torno do túmulo de Jesus. Sob as pedras milenares de Jerusalém, bem no coração da fé cristã, uma revelação impressionante veio à tona. Arqueólogos, guiados pelas mãos cuidadosas da história, encontraram algo extraordinário sob a Igreja do Santo Sepulcro. Esse é o local sagrado que há muito tempo é considerado o túmulo de Jesus Cristo. Mas essa descoberta não é apenas mais um capítulo nos livros de arqueologia. É um momento que pode redefinir a forma como entendemos uma das narrativas mais profundas do mundo. No vídeo de hoje, vamos revelar os detalhes dessa descoberta surpreendente, mostrar como ela se conecta diretamente com a narrativa bíblica e explicar por que ela é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Fique conosco, porque o que você está prestes a descobrir pode abalar tudo o que você pensava saber. Número 1. O início da restauração que levou à revelação. Tudo começou com um projeto de restauração cuidadosamente planejado e executado no ano de 2022, nas fundações da Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais venerados e emblemáticos de todo o cristianismo. Essa igreja, situada em Jerusalém, recebe milhões de visitantes todos os anos por ser considerada, há séculos, o local exato onde o corpo de Jesus Cristo teria sido sepultado após a crucificação. A missão arqueológica foi liderada por uma equipe especializada, sob o comando da professora Francesca Stassola, da prestigiada Universidade Sapienza de Roma, na Itália. O objetivo principal da equipe era reforçar e preservar a estrutura original e histórica do templo, que sofre com os efeitos do tempo e da ação humana. Mas, à medida que os trabalhos avançavam, o que começou como uma simples restauração evoluiu para uma das descobertas arqueológicas mais impactantes dos últimos tempos. Número 2. O jardim escondido sob séculos de história. Enquanto as escavações se aprofundavam nos níveis inferiores da igreja, os arqueólogos se depararam com algo completamente fora do esperado. Algo que ultrapassava qualquer previsão feita no início do projeto. Em vez de encontrarem apenas ruínas ou objetos religiosos antigos, a equipe identificou vestígios inequívocos de um jardim que remonta a cerca de 2000 anos. Esse espaço, surpreendentemente preservado ao longo dos séculos, continha indícios de um ecossistema cultivado com oliveiras, videiras e outras plantas que eram comuns na região da Judéia na época de Jesus. O estado de preservação era tão impressionante que a vegetação parecia ter sido cuidadosamente protegida pelo próprio tempo, como se estivesse ali aguardando o momento certo para ser redescoberta. Não se tratava de um jardim comum ou posterior. Sua origem coincidia diretamente com o período do Novo Testamento, o que fez os estudiosos imediatamente associarem o local com os relatos bíblicos. Número 3. Sementes preservadas como testemunhas do passado. O solo sobre o qual esse jardim repousava revelou ser um verdadeiro tesouro arqueológico. Quando analisado em laboratório, mostrou conter sementes fossilizadas, caroços de azeitona, sementes de uva e outros fragmentos vegetais incrivelmente bem conservados. O grau de preservação era tão detalhado que permitia identificar o tipo exato de plantas que ali cresceram. Além disso, os arqueólogos encontraram traços de pólen antigo que reforçavam a autenticidade e a idade da vegetação. Esses elementos oferecem uma ponte direta e sensorial com o passado, proporcionando uma ligação física com o ambiente natural em que Jesus teria vivido. Era como se a própria Terra estivesse contando sua história. Uma história que ficou escondida por séculos, mas que agora podia ser lida com clareza por meio da ciência moderna. Número 4. Um jardim planejado com propósito. Um dos aspectos mais intrigantes dessa descoberta é que o jardim não parecia ter sido uma área de vegetação espontânea ou selvagem. Muito pelo contrário. Os vestígios arqueológicos mostraram que os canteiros estavam organizados de forma lógica e funcional, delimitados por estruturas de pedra cuidadosamente posicionadas. As linhas das plantações e a distribuição das espécies sugeriam um planejamento agrícola sofisticado, revelando que o espaço havia sido cultivado com intenção e zelo. Isso indicava que o local não era apenas uma área de plantio para consumo, mas sim um ambiente com significado maior, talvez religioso, simbólico ou até mesmo cerimonial. O cuidado com o qual o jardim havia sido mantido nos tempos antigos
refletia a importância que ele tinha para aqueles que o cultivavam. Era um lugar pensado, moldado e protegido, o que reforça sua possível ligação com acontecimentos sagrados descritos nos evangelhos. Número 5. Túmulos escavados revelam a profundidade sagrada do local. À medida que as escavações continuaram abaixo do jardim, os arqueólogos fizeram uma descoberta ainda mais reveladora: túmulos esculpidos diretamente na rocha. Essas sepulturas profundas, construídas dentro da própria pedra, estavam localizadas exatamente sob o jardim milenar. E sua existência levanta questões que mexem com as bases da história religiosa. Esses túmulos estavam dispostos de forma organizada e claramente não eram enterros comuns ou improvisados. Sua presença ali sugere que o local tinha uma função funerária significativa e talvez fosse parte de um complexo sagrado maior. Será que esse jardim fazia parte de um cemitério ou de uma área reservada para sepultamentos especiais? Poderia ele ter sido usado por seguidores de Jesus ou membros da comunidade judaico-cristã primitiva? Essas são perguntas profundas que a arqueologia começa agora a responder. O fato é que a existência dos túmulos, tão próximos da localização tradicional do túmulo de Jesus, abre novas portas para compreendermos o contexto histórico e espiritual daquele território. Número 6. Uma conexão viva entre fé, solo e história. Esse jardim, escondido por tanto tempo sob a igreja do Santo Sepulcro, não é apenas um achado arqueológico. É uma ponte direta com o passado. Um lembrete de que a história muitas vezes repousa sob nossos pés, à espera de ser revelada. Esse espaço conta algo profundo sobre o povo que viveu ali, sobre a terra que eles habitaram e sobre o caráter sagrado do local. Há séculos, conhecemos essa igreja como o lugar do túmulo de Jesus. Mas e se o solo embaixo dela tiver ainda mais importância do que imaginávamos? Número 7. O jardim que confirma um trecho do Evangelho de João. A descoberta desse jardim milenar sob a igreja do Santo Sepulcro não é apenas um achado impressionante da arqueologia. Ela representa uma confirmação física e direta de um momento-chave da narrativa bíblica. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 41, está escrito: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Durante séculos, estudiosos debateram se essa passagem deveria ser interpretada literalmente ou como um símbolo. Para muitos, o jardim era uma metáfora teológica ou literária. Mas as escavações recentes mudam esse cenário completamente. Número 8. O jardim não é uma metáfora, é real. As oliveiras, as videiras e as outras espécies vegetais encontradas não são simbólicas. São reais. Esse é o jardim descrito por João, ligado diretamente aos acontecimentos históricos e físicos que cercam a crucificação e o sepultamento de Jesus. A importância dessa descoberta é imensa. Acadêmicos que por anos questionaram a veracidade literal de certos trechos do Evangelho agora se veem diante de evidências materiais que desafiam suas interpretações anteriores. Número 9. O fim do debate sobre a natureza simbólica do jardim. Esse jardim não é um símbolo teológico nem uma construção da tradição cristã posterior. É o lugar exato onde, conforme o Evangelho relata, o corpo de Jesus foi colocado para descansar, fora dos muros da cidade, em um jardim. Essa descoberta resolve um dos debates mais antigos dentro da teologia e da arqueologia bíblica. Críticos sempre argumentaram que o jardim mencionado por João era apenas uma figura de linguagem, uma alusão à vida ou ao paraíso. Mas a evidência encontrada sob o solo da igreja prova o contrário. Número 10. O papel da arqueologia como ponte entre fé e história. O jardim encontrado não é um recurso literário, é um local histórico e concreto. Essa descoberta não apenas valida a narrativa de João, como também reforça a importância da arqueologia como elo entre a fé e a história. A terra sob a igreja do Santo Sepulcro contém evidências materiais, sementes, caroços, pólen, preservadas por séculos, que agora oferecem um vínculo tangível com o texto bíblico. Esses fragmentos físicos tornam a narrativa mais vívida, mais concreta e mais crível. Número 11. A localização reforça o relato do Evangelho. A importância da descoberta vai além da existência do jardim. Ela também reforça a precisão da localização da crucificação e do sepultamento de Jesus. Em João, capítulo 19, versículo 20, aprendemos que o jardim ficava fora da cidade. Um detalhe crucial que se alinha perfeitamente com o contexto histórico da época. Os evangelhos repetem várias vezes que Jesus foi crucificado fora dos portões de Jerusalém.
Hebreus capítulo 13, versículo 12. E o próprio João, capítulo 19, versículo 20, deixam isso claro. Era uma exigência da lei judaica que as execuções ocorressem fora da cidade para que a santidade de Jerusalém não fosse profanada. Número 12. A geografia confirma a narrativa. A descoberta do jardim e dos túmulos fora dos antigos muros de Jerusalém confirma diretamente essa descrição bíblica. O jardim está exatamente onde deveria estar, em uma área que na época era usada como cemitério. Isso é ainda confirmado pelo layout geográfico de Jerusalém antiga, que possuía muralhas que delimitavam a cidade. As regiões externas às muralhas eram destinadas ao sepultamento, e a localização do jardim sob a igreja corresponde exatamente a essa realidade histórica. Número 13. Os túmulos condizem com o relato do sepultamento. Além disso, o estilo dos túmulos encontrados adiciona outra camada de confirmação. Em Mateus, capítulo 27, versículo 60, e João, capítulo 19, versículo 41, lemos que Jesus foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. E os túmulos descobertos sob o jardim correspondem perfeitamente a essa descrição. Eles não são covas simples nem improvisadas. São túmulos esculpidos recentemente na rocha, refletindo práticas funerárias reservadas à elite. Número 14. Túmulos esculpidos por mãos humanas, como diz o Evangelho. Esses túmulos não são cavernas naturais. Foram meticulosamente escavados à mão, diretamente na rocha, exatamente como descrito em Marcos capítulo 15, versículo 46. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, é extremamente relevante. Em Jerusalém antiga, era comum que túmulos fossem talhados na rocha. No entanto, a precisão do trabalho e o planejamento revelado nesses túmulos mostram que eram destinados a pessoas de alto status social. Isso bate exatamente com a descrição bíblica. Número 15. A urgência do sepultamento e a posição estratégica do jardim. Outro detalhe fascinante é a posição acessível do jardim. Os evangelhos relatam que Jesus foi enterrado rapidamente, às pressas, por causa da aproximação do sábado. Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60, e Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47, mencionam essa urgência. Um local próximo e disponível seria essencial para um sepultamento rápido. O jardim, com seus canteiros organizados e sua localização logo fora da cidade, seria ideal para essa necessidade emergencial. O cenário descrito nos evangelhos bate com perfeição com o que foi encontrado. Número 16. A flora do jardim reflete os símbolos da fé. A presença de oliveiras e videiras no jardim remete diretamente à simbologia encontrada no Evangelho de João. No capítulo 19, versículo 41, João descreve o jardim onde Jesus foi crucificado. A imagem do jardim, com suas árvores e vinhas, carrega um peso espiritual profundo. A oliveira, por exemplo, é símbolo de paz e reconciliação, uma metáfora perfeita para a ressurreição, a renovação e a esperança que se seguiu à morte de Jesus. O jardim, portanto, não é só um achado botânico, mas um local carregado de significado espiritual. Número 17. A tentativa de apagar a fé preservou a história. Uma confirmação surpreendente vem de um acontecimento posterior, a ação do imperador romano Adriano no século II. No ano de 135, Adriano tentou apagar todo vestígio do cristianismo construindo um templo romano sobre o local da crucificação e sepultamento de Jesus. Mas sua tentativa de apagar a memória cristã teve o efeito contrário. Os escombros e construções deixadas por ele acabaram selando o jardim e os túmulos, protegendo-os do tempo e da destruição. O que ele tentou eliminar, na verdade, foi preservado por séculos. Número 18. Uma descoberta maior do que se imaginava. Embora essa descoberta possa parecer apenas mais um fato interessante da história antiga, ela vai muito além de uma curiosidade arqueológica. Trata-se de uma confirmação poderosa da veracidade dos relatos bíblicos. Durante anos, céticos afirmaram que a Bíblia era composta por mitos, símbolos e histórias exageradas que não poderiam ser levadas ao pé da letra como fatos históricos. Número 19. Evidências físicas desafiam o ceticismo. Mas agora esses argumentos enfrentam uma dificuldade real. O jardim é real. Os túmulos são reais. O local exato onde Jesus foi crucificado e sepultado não é apenas uma abstração teológica ou um conto simbólico. É uma localização física, visível, com elementos concretos. Os céticos que sustentavam que a Bíblia era uma narrativa meramente alegórica ou mitológica
agora precisam lidar com as evidências materiais. Número 20. Um confronto direto com a realidade histórica da Bíblia. Os locais descritos na Bíblia, o jardim do sepultamento, o túmulo de José de Arimateia, o cenário da crucificação, foram desenterrados de forma a não deixar espaço para dúvidas razoáveis. Para quem sempre questionou a confiabilidade dos relatos dos evangelhos, esta descoberta representa um desafio direto. Ela obriga todos, inclusive os mais céticos, a confrontarem o fato de que a Bíblia pode, sim, conter verdades históricas documentadas. Número 21. Um documento de fé enraizado na terra. Essa revelação também é significativa por mostrar que o que antes era sustentado unicamente pela fé, agora tem respaldo físico no solo da terra. A Bíblia deixa de ser apenas um compêndio de doutrinas morais e passa a ser reconhecida como um documento com fundamentos históricos sólidos. O que durante séculos foi passado de geração em geração por meio da crença, agora é confirmado pela ciência da arqueologia. Número 22. O esquecimento que preservou uma verdade milenar. Além de tudo isso, há um aspecto quase poético na forma como esse lugar permaneceu oculto por quase 2000 anos. A tentativa de Adriano de apagar qualquer rastro da memória cristã, ao construir um templo pagão sobre o local, acabou protegendo-o da erosão do tempo e da destruição humana. Sua construção, feita para obliterar a presença cristã em Jerusalém, na prática funcionou como um selo protetor que manteve o jardim e os túmulos intactos. Número 23. A igreja ergue-se sobre solo sagrado e preservado. Hoje, a Igreja do Santo Sepulcro ergue-se como um farol sobre o exato solo onde Jesus foi crucificado e sepultado. É um lugar onde fé e história se entrelaçam de forma única. A descoberta feita debaixo dessa igreja representa um momento raro e profundo, em que a arqueologia, a história e a fé apontam todas para a mesma direção. Número 24. Uma confirmação poderosa dos eventos bíblicos. Essa revelação oferece uma prova clara de que os acontecimentos descritos na Bíblia, especialmente aqueles ligados à crucificação e ao sepultamento de Jesus, não são apenas ensinamentos espirituais ou lendas antigas. Eles estão profundamente enraizados na realidade física. Em um mundo onde a fé é constantemente colocada à prova, essa descoberta serve como um lembrete de que o cristianismo não é apenas um sistema de crenças, mas uma religião fundamentada em fatos históricos. Número 25. Os lugares da Bíblia são reais e vivos. Os locais mencionados nas Escrituras não são lendas distantes ou figuras de linguagem. Eles existem. Estão lá, à espera de serem redescobertos. E quando são revelados, como neste caso, nos lembram que as histórias de fé que ouvimos desde pequenos estão firmemente conectadas ao mundo real, com pedras, plantas, túmulos e terra. Número 26. Fé, história e arqueologia em perfeita harmonia. Ao refletirmos sobre essa descoberta extraordinária, somos lembrados do poder da fé e da história caminhando lado a lado. Em uma era de ceticismo e dúvidas constantes, essa revelação é um chamado para lembrar de uma verdade que resistiu ao tempo, e agora, graças à arqueologia moderna, está sendo confirmada de formas que ninguém poderia prever. E assim, diante de tantas evidências concretas, percebemos que a fé cristã não repousa apenas nas palavras escritas nas páginas da Bíblia, mas também nas pedras, no solo e nas raízes do próprio lugar onde tudo aconteceu. A descoberta do jardim e dos túmulos, sob a Igreja do Santo Sepulcro, nos mostra que, às vezes, o passado não está perdido. Está apenas esperando para ser revelado no tempo certo. Essa revelação não apenas confirma antigos relatos. Ela nos aproxima de forma real e tangível de um dos momentos mais significativos da humanidade. É como se o tempo abrisse uma janela e nos deixasse espiar a verdade que ficou guardada por séculos. Mais do que uma notícia histórica, essa descoberta é um convite a olhar com novos olhos para o que acreditamos, a valorizar o que parecia distante e, acima de tudo, a reconhecer que fé e fatos podem, sim, caminhar juntos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal! A história da Arca de Noé cativou a imaginação das pessoas por séculos. Uma enorme embarcação construída para sobreviver a um dilúvio catastrófico, carregando os últimos remanescentes da humanidade e da vida animal.
Durante séculos, a busca por esse navio antigo tem sido o santo graal das expedições arqueológicas. Mas e se você descobrisse que novas evidências vieram à tona, revelando segredos surpreendentes sobre o local de descanso final da arca? O que essa descoberta diria sobre a veracidade da história de Noé? Imagine descobrir algo que pudesse provar cientificamente a história de Noé. Quão incrível seria isso? Bom, seria fantástico, e eu estou confiante de que podemos alcançar essa descoberta. Só precisamos continuar procurando. Uma descoberta revolucionária. A busca pela Arca de Noé fascina pessoas há milhares de anos. Em 11 de setembro de 1959, o capitão İlhan Durupinar, do exército turco, estava analisando cerca de 10.000 fotografias aéreas quando algo notável chamou sua atenção. Em uma das fotos tiradas acima das montanhas Ararat, no leste da Turquia, ele avistou um objeto em formato de arca. Convencido de que essa forma não poderia ter se formado naturalmente, ele mediu o comprimento e a largura do objeto e concluiu que poderia muito bem ser os restos da Arca de Noé. A localização e as dimensões pareciam coincidir perfeitamente com a descrição bíblica. Após essa descoberta, uma expedição foi lançada para as montanhas Ararat no ano seguinte. A equipe conseguiu localizar o objeto em formato de barco visto na fotografia aérea, e suas descobertas foram publicadas na revista Life, em 5 de setembro de 1960. Este artigo chamou a atenção de Ronald E. Wyatt, um anestesista do Tennessee, que acreditava que o local merecia mais explorações. Nos anos 1980, Wyatt usou radar de penetração no solo e outros equipamentos para escanear a estrutura. Embora a profundidade de penetração do radar fosse limitada, os scans revelaram estruturas verticais, semelhantes a paredes dentro do formato de casco, o que Wyatt acreditava indicar uma origem feita pelo homem. Durante um dos scans, o radar detectou um objeto quadrado dentro dos restos da embarcação. O exército turco escavou o espécime, que foi posteriormente analisado por laboratórios nos Estados Unidos. Os testes confirmaram a presença de carbono orgânico, sugerindo que o material uma vez foi vivo, consistente com madeira petrificada. Wyatt também descobriu um grande objeto metálico, semelhante a um rebite com uma arruela, próximo à arca. Testes realizados mostraram que o metal continha uma liga complexa, incluindo alumínio, um metal que não ocorre naturalmente em forma pura e é inteiramente feito pelo homem. Wyatt realizou várias pesquisas com detectores de metal em várias viagens ao local. Ele marcou cada local onde detectou metal com pedras, e depois conectou esses pontos com fita amarela. Descobriu que o metal estava distribuído em um padrão uniforme em forma de grade. Nenhum metal foi encontrado fora da embarcação, o que reforça a ideia de que a estrutura era um objeto feito pelo homem. Após examinar suas descobertas, Wyatt concluiu que o objeto era, de fato, os restos de um navio que correspondia perfeitamente à descrição bíblica e às dimensões da Arca de Noé. A partir das evidências coletadas, Wyatt acreditava que a embarcação originalmente aterrissou mais acima na encosta. Com o tempo, foi arrastada por um deslizamento de terra ou fluxo de lava que a levou montanha abaixo até sua localização atual. O movimento da arca foi interrompido por uma grande rocha que perfurou seu lado direito, segurando-a no lugar onde foi eventualmente enterrada por lama e preservada. Em outubro de 1990, Wyatt, junto com Richard Reeves, tentou uma mini-escavação usando pás especialmente modificadas para remover suavemente o material desgastado das costelas expostas do navio. Após terminarem essa tarefa, o material recém-exposto das costelas contrastava em cor com o solo mais escuro ao redor. Eles desenterraram 10 costelas ao todo na área raspada. Mesmo hoje, essas indentações das costelas, espaçadas de forma uniforme, ainda são visíveis, especialmente na parte traseira da embarcação, onde a foto abaixo foi tirada. Contudo, o formato completo e a profundidade da estrutura enterrada permanecem, em grande parte, um mistério. Recentemente, o governo turco permitiu que John Larson escaneasse o local usando a mais recente técnica de imagem de resistividade de penetração profunda. Foi a primeira vez que tal equipamento avançado, capaz de escanear até 38 metros de profundidade, foi usado no local. Com essa tecnologia, foi possível visualizar o formato completo e a estrutura tridimensional do navio enterrado sob o solo, além do alcance do radar de penetração no solo.
A técnica de imagem por resistividade, desenvolvida nos anos 1920 para a exploração profunda de petróleo e minerais, avançou significativamente nos últimos tempos, tornando-se uma ferramenta poderosa na arqueologia. Os dados de um escaneamento de resistividade incluem centenas de medições da resistência do solo em várias posições e profundidades, sem a necessidade de escavação. Diferentes materiais têm propriedades elétricas distintas, permitindo que quaisquer variações na composição ou estrutura do solo dentro da área escaneada sejam medidas e visualizadas. John Larson, com a ajuda de Randall Lee, coletou dados de resistividade no local da Arca de Noé. A visualização mostrou a elevação lateral de todo o comprimento do objeto, observando-o do lado direito e penetrando a 34 metros abaixo da superfície. As várias cores na imagem revelada por Larson mostram como a resistência muda em todo o solo. O contorno em formato de barco do casco acima do solo continua abaixo da superfície também. Ao observar o formato do casco em 3 dimensões, as imagens de resistividade revelam que a seção frontal abaixo do solo se assemelha a um navio simétrico, com um desenho profundo do casco. Segundo a Bíblia, Deus ordenou a Noé que construísse 3 convéses dentro da arca, conforme registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 16. A vantagem da imagem por resistividade é que permite isolar e visualizar níveis individuais de resistência separadamente do restante dos dados. Ao examinar o material que se assemelha aos convéses internos do navio, podem ser vistas 3 superfícies planas distintas dentro do formato do casco, estendendo-se por toda a largura da embarcação. A busca pela madeira de Gopher. Hoje, estudiosos usam métodos avançados e a ciência moderna para revisitar e expandir antigas questões históricas, descobrindo novas evidências e insights. Um dos principais focos é a busca pela Arca de Noé, com muitas investigações centradas ao redor do Monte Ararat. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, a Arca de Noé repousou sobre as montanhas de Ararat após um grande dilúvio que cobriu a terra por 150 dias. Enquanto as águas do dilúvio recuavam lentamente, as montanhas emergiram. Este relato levou a inúmeros estudos arqueológicos e geológicos, com pesquisadores explorando a área em busca de pistas. O Monte Ararat, localizado no leste da Turquia, perto da fronteira com o Irã, tornou-se um ponto focal devido à sua conexão com a Arca de Noé. Ao longo dos anos, muitas expedições aventuraram-se até essa montanha em busca do lendário navio. A busca para entender a Arca de Noé também despertou curiosidade sobre sua construção e os materiais utilizados. Um dos aspectos mais intrigantes e enigmáticos é a menção à madeira de Gopher na Bíblia, especificamente em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Esse termo aparece apenas uma vez, deixando estudiosos questionando seu verdadeiro significado. Diversas teorias sugerem diferentes tipos de madeira, como cipreste ou cedro, mas a natureza exata da madeira de Gopher permanece desconhecida. Uma teoria fascinante e não convencional é que a madeira de Gopher poderia ser madeira de coqueiro. Enquanto essa árvore tropical, conhecida por produzir óleo de coco, pode parecer uma escolha estranha, ela tem algumas qualidades interessantes. A palmeira de coco, ou Cocos nucifera, prospera em regiões tropicais, como os oceanos Pacífico, Índico e Caribe, e é conhecida por sua madeira durável. Embora a palmeira de coco não seja nativa das áreas geralmente ligadas à história bíblica, as antigas rotas comerciais podem ter levado o conhecimento dela ou de sua madeira a essas regiões. A madeira de Gopher e teorias alternativas. Suas propriedades resistentes à água fazem da palmeira de coco uma candidata forte para a construção de navios, o que se alinha perfeitamente com a necessidade de uma arca forte e a prova d'água que pudesse sobreviver a um dilúvio massivo. Embora a palmeira de coco não seja nativa das áreas mencionadas na história bíblica, rotas comerciais antigas poderiam ter trazido o conhecimento dela ou de sua madeira para essas regiões. Os antigos mesopotâmios e egípcios tinham redes comerciais de grande alcance, que poderiam ter incluído madeiras raras. O termo Gopher poderia ser uma tradução equivocada ou confusa, possivelmente soando como uma palavra completamente diferente. Alguns acreditam que Gopher poderia ter sido um termo geral para madeiras finas ou exóticas, o que poderia incluir a palmeira de coco.
No entanto, os céticos argumentam contra a teoria da palmeira de coco por algumas razões, principalmente pela improbabilidade geográfica. As palmeiras de coco não cresciam no antigo Oriente Próximo, portanto, é improvável que Noé tenha usado essa madeira. Candidatos mais prováveis para a madeira de gofer, como o cipreste ou o cedro, eram comuns nas regiões mencionadas na Bíblia e foram amplamente utilizados na construção naval e civil. Então seria a ideia da palmeira de coco um mito ou um erro? Embora seja uma teoria intrigante na busca pela madeira de gofer, é mais provável que seja um mal-entendido do que um fato. O mistério da madeira de gofer continua a despertar curiosidade e debates, destacando as muitas interpretações e teorias sobre textos antigos. Assim como acontece com outras histórias históricas e religiosas, a mistura de mito, fato e suposições acadêmicas mantém a história da Arca de Noé fascinante até hoje. A busca para entender a construção da arca reflete nossa curiosidade contínua sobre o passado e as histórias que moldam nossas culturas. Uma teoria única. David Allen Deal, um autor, tem uma teoria única sobre onde a Arca de Noé pode ter repousado, e é bem diferente da crença usual de que ela desembarcou no Monte Ararat. Segundo Deal, a arca não acabou em Ararat, mas sim em uma montanha chamada Machu ou Mecha, que fica a cerca de 27 quilômetros ao sul de Ararat. Deal sugere que a arca se estabeleceu pela primeira vez nesta montanha a uma altitude elevada de aproximadamente 2.200 metros. Ele acredita que Noé e sua família usaram partes da arca para construir uma nova cidade chamada Mecha Nauam Ben Ali. Com o tempo, terremotos e chuvas intensas causaram o deslizamento da arca pela montanha, deixando rastros de sua passagem. A teoria de Deal é bastante detalhada. Ele propõe que os sobreviventes do dilúvio usaram os restos da arca para construir suas novas casas. A madeira da arca foi reaproveitada para a construção e o betume foi usado para impermeabilizar os telhados. Os nomes dos locais próximos, como Mia, que significa tirado da água, e Nauam, que alguns acreditam significar Sião de Noé, parecem refletir partes da história. Curiosamente, a montanha apresenta dois picos que se assemelham a um muro, referido como o Muro do Céu, em textos antigos, como o Épico de Gilgamesh. Deal acredita que este pode ser o local onde a arca inicialmente repousou. A exploração de Deal na área em 1996 e 1997 forneceu algum suporte para sua teoria. Ele descobriu sítios antigos no Muro do Céu, na alta elevação onde acredita que a arca descansou pela primeira vez. Os nomes e características ao redor da montanha Machu parecem se encaixar em sua teoria. Além disso, Deal examinou imagens antigas e estátuas representando figuras da história de Gênesis, concentrando-se especialmente em Naamá, que está conectada à montanha onde a arca supostamente teria pousado. Ele acredita que essas obras de arte antigas ligam as histórias antigas ao relato bíblico da arca. A ideia de Deal sobre onde a Arca de Noé pode ter acabado é fascinante, repleta de detalhes e razões sólidas. No entanto, é apenas uma das muitas teorias por aí. Apesar das evidências convincentes e do pensamento lógico que Deal apresenta, os cientistas permanecem incertos. Eles enfatizam a necessidade de estudos mais profundos e exames mais detalhados antes de tirarem conclusões. Um símbolo de salvação. Um detalhe fascinante sobre a arca é que ela tinha apenas uma única porta. De acordo com as instruções que Noé recebeu, Deus lhe disse para colocar a porta na lateral da arca. Essa porta única era o único caminho para escapar do julgamento de Deus. Pela fé, Noé e sua família entraram por essa porta, e uma vez que estavam todos dentro, o Senhor a fechou. Quando o momento do julgamento chegou, apenas aqueles que haviam passado por essa porta foram salvos. Ninguém mais poderia entrar. Noé e sua família tiveram que seguir as ordens de Deus para construir a arca e depois entrar nela para sua segurança. Foi ideia de Deus construir a arca como um meio de salvar a família de Noé do julgamento iminente. Após Noé e sua família entrarem na arca, ela permaneceu aberta por muitos dias. Qualquer pessoa que quisesse poderia ter entrado, se assim escolhesse. O caminho para a segurança estava aberto até o último momento. Então, Deus fechou a porta e a chuva começou a cair. Deus sempre oferece uma chance de salvação até o fim. Se as pessoas ignoram os avisos e sinais, como aqueles que escolheram não entrar na arca, enfrentam o desastre.
Noé alertou as pessoas por quase 70 anos enquanto construía a arca, avisando-lhes que um dilúvio estava chegando. Da mesma forma, Jesus alertou o povo de Jerusalém de que sua cidade seria destruída. A maioria das pessoas ignorou seus avisos e zombou dele. Quando os romanos cercaram a cidade, eles recuaram por um motivo desconhecido, dando às pessoas uma chance de escapar. Aqueles que ouviram Jesus foram salvos. Mas quando os romanos retornaram no ano 70 depois de Cristo, era tarde demais para a maioria. Eles morreram durante o cerco ou foram mortos depois, com apenas alguns sobrevivendo e sendo capturados. Assim como nos tempos de Noé, no tempo de Jesus, Deus decide quando a chance de salvação termina. Uma vez que a porta da arca foi fechada por Deus, ninguém mais pôde abri-la. Os avisos dos tempos finais estão sendo dados agora. Mas, assim como antes, apenas poucos estão prestando atenção e encontrando segurança. A maioria das pessoas ignorará o aviso e sofrerá quando as dificuldades caírem sobre a terra. A arca simboliza a salvação através de Jesus Cristo, a verdadeira arca de salvação. A arca como símbolo de salvação através de Cristo. A Bíblia explica que todos nós estamos espiritualmente mortos devido aos nossos erros e pecados. Não importa o quanto tentemos, não conseguimos escapar das consequências de estarmos separados de Deus para sempre. Mas há uma boa notícia. A Bíblia nos diz que, se confessarmos Jesus como Senhor com nossas bocas e realmente acreditarmos em nossos corações que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Essa salvação vem pela graça de Deus e pela fé, e é um presente que não podemos ganhar por nós mesmos. Não podemos nos salvar do pecado. Somente Deus pode nos salvar. Nossa tarefa é entrar por meio de Jesus, e Deus cuidará do resto. Jesus comparou o futuro com o tempo de Noé. O que estava acontecendo naquela época? Havia rebelião generalizada, caos e maldade constante nos corações das pessoas. Deus viu o quanto a humanidade havia se corrompido e se arrependeu de tê-los criado. Ele decidiu destruir toda a vida na terra, humanos, animais e pássaros, porque estava profundamente perturbado. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Nos nossos tempos conturbados, também temos a graça de Deus. Noé precisava ser salvo, então Deus lhe disse para construir uma arca. Esta arca simboliza Jesus Cristo, nosso Salvador. Gênesis capítulo 6, versículo 14 diz: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. A madeira de gofer, ou cipreste, é resistente à podridão, e o betume, ou piche, sela a arca. Curiosamente, o termo para betume aqui também significa expiação em outras partes da Bíblia. As águas do dilúvio representavam o julgamento de Deus, mas elas não podiam penetrar na arca. Da mesma forma, Cristo é nossa expiação pelo pecado, e por meio dele nenhum julgamento pode nos atingir. Notavelmente, a arca não tinha proa ou popa, e sua forma é frequentemente descrita como semelhante a um caixão, simbolizando proteção e salvação. Deus instruiu Noé a fazer uma janela para a arca e terminá-la a um côvado do topo, e a colocar a porta na lateral. Essa porta foi selada por Deus e não poderia ser aberta por ninguém. Noé, no entanto, podia abrir a janela para olhar para cima. Este foi o modo de Deus dizer a ele para se concentrar no céu. Somos selados em Cristo pelo Espírito Santo e olhamos para o céu através de Jesus. Deus também instruiu Noé a reunir todos os alimentos que seriam consumidos e armazená-los para ele e para os animais. Deus providenciou para todas as necessidades deles. Quando chegamos a Jesus, encontramos abrigo e sustento. Jesus salva e satisfaz. O legado da Arca de Noé. A história de Noé e o dilúvio carrega um profundo significado religioso. Depois de sobreviver ao dilúvio, Noé mostrou sua gratidão a Deus construindo um altar e oferecendo sacrifícios queimados. Em resposta, Deus fez uma promessa de nunca mais amaldiçoar a terra por causa das ações humanas. Deus também deu novas regras a Noé. As pessoas agora poderiam comer carne, e qualquer pessoa que matasse outra seria julgada por seus semelhantes. Esta história da Arca de Noé é mais do que apenas um conto. É um poderoso lembrete da misericórdia de Deus, da força da fé e da esperança de um novo começo. A Arca de Noé não é apenas espiritualmente importante, mas também possui grande significado histórico e moral.
A construção da arca e o próprio dilúvio simbolizam um acordo especial entre Deus e a humanidade. Após as águas do dilúvio recuarem, Deus fez uma aliança com Noé, marcada por um arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra da mesma forma. Essa história destaca os temas de misericórdia divina, perdão e a chance de um recomeço. A arca também representa a preservação e a santidade da vida. Ao pedir a Noé que trouxesse pares de cada espécie de animal para dentro da arca, Deus destacou a importância de todas as criaturas vivas em sua unidade. A arca foi um santuário não apenas para Noé e sua família, mas para toda a criação de Deus. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com a arca após o dilúvio? Ao longo dos anos, muitas pessoas especularam sobre seu destino. A Bíblia nos diz que a arca repousou nas montanhas de Ararat, mas não explica o que aconteceu depois. Muitas teorias e explorações foram feitas para descobrir o que aconteceu com a arca de Noé após o dilúvio e qual seria seu estado atual. Alguns religiosos acreditam que, em sua infinita sabedoria, Deus pode ter escolhido esconder a arca ou deixá-la se decompor para evitar que ela se tornasse um objeto de adoração. O foco, argumentam, deveria ser o significado espiritual da arca e não sua preservação física. Outros sugerem que, se a arca fosse feita de madeira, ela teria se deteriorado naturalmente com o tempo. A exposição ao clima severo, aos elementos e à passagem dos séculos poderia ter levado à sua decomposição, deixando para trás poucos ou nenhum vestígio visível. Curiosamente, embora descobertas recentes tenham localizado a arca na Turquia, o Instituto de Exploração e Pesquisa Arqueológica Bíblica acredita que a arca pode ter se estabelecido nas montanhas Elburz, que se estendem do Irã ao Afeganistão. Durante uma expedição, a equipe encontrou uma formação rochosa peculiar a cerca de 4.200 metros acima do nível do mar, que parecia ser um leito marinho fossilizado. Eles também encontraram evidências de vida marinha ao redor, indicando que a área pode ter sido coberta pelo oceano. Descobertas recentes e a história do dilúvio. Agora é hora de analisarmos a descoberta do dia, sugerida por nossos inscritos. No alto do Monte Ararat, uma equipe de exploradores se deparou com uma descoberta que abalaria os alicerces dos estudos históricos e religiosos. Em sua busca pela Arca de Noé, eles foram levados a uma caverna remota, envolta em lendas e guardada por terrenos traiçoeiros. Enquanto limpavam meticulosamente séculos de sedimentos, a equipe desenterrou uma estrutura de madeira que parecia boa demais para ser verdade. A arca, há muito tempo considerada um mero mito, foi revelada em detalhes impressionantes. Dentro dela, encontraram pergaminhos antigos cobertos com símbolos enigmáticos, revelando informações sobre a vida daqueles que uma vez habitaram o navio. Igualmente impressionantes foram os artefatos encontrados: amuletos de ouro, objetos cerimoniais e esculturas de madeira intricadamente esculpidas, todos com marcas enigmáticas. Mas a descoberta mais emocionante foi um compartimento selado dentro da arca. Quando aberto, revelou uma coleção de itens meticulosamente preservados, incluindo uma figura de madeira lindamente esculpida que parecia representar um leão e um conjunto de ferramentas antigas. Esses objetos pareciam ecoar temas de proteção divina e sobrevivência. A descoberta foi tão profunda que gerou especulações imediatas. Poderia ser que Jesus nos tenha alertado sobre a importância desses artefatos? O fundamento histórico da Arca de Noé. Antropólogos catalogaram mais de 250 histórias de dilúvio de várias culturas ao redor do mundo, muitas das quais compartilham semelhanças notáveis com a história da Arca de Noé no livro de Gênesis. Em seu livro The Good Book of Human Nature, os antropólogos sociais Karel Schick e Kim Michele observam: conhecemos mais de 250 histórias de dilúvios de todo o mundo. As antigas civilizações frequentemente floresciam ao longo de grandes rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Ganges, o Rio Amarelo e o Yangtze. Esses rios eram propensos a inundações, tornando as cidades ao longo de suas margens especialmente vulneráveis. Para aqueles que construíram suas cidades em torno de rios, lagos e mares, o perigo de inundações massivas sempre esteve presente. Além de fome e doenças, as inundações estavam entre os desastres mais comuns enfrentados pelas sociedades antigas.
Esse temor generalizado dá credibilidade à possibilidade de que a Arca de Noé e o grande dilúvio descrito em vários textos realmente tenham acontecido. Outras evidências intrigantes. Além das histórias de dilúvios, há muitas razões convincentes para acreditar que a Arca de Noé e o grande dilúvio descritos na Bíblia possam ter acontecido. Uma evidência intrigante é a lista de reis sumérios. Quando arqueólogos desenterraram as ruínas da antiga Suméria, encontraram uma lista registrando os nomes de todos os reis desde o início dos tempos. Essa lista revela que os reis que governaram antes de um grande dilúvio tinham vidas extraordinariamente longas, muitas vezes de centenas de anos, enquanto os que governaram depois tinham durações de vida mais parecidas com as dos tempos modernos. Isso sugere que um evento significativo pode ter alterado drasticamente a longevidade humana. Outro achado importante são os manuscritos do Mar Morto, descobertos na década de 1940. Esses textos antigos fornecem detalhes vívidos sobre a Arca de Noé e o dilúvio, incluindo descrições de como a arca foi navegada. Além disso, pesquisadores descobriram restos de inúmeras cidades submersas ao redor do mundo. Muitas dessas cidades datam da época do Grande Dilúvio, coincidindo com a linha do tempo de sua submersão. As formações naturais chamadas chevrons, deixadas por movimentos passados da água, também são indicadores cruciais de antigos dilúvios. Muitos chevrons foram encontrados em áreas montanhosas, como em Madagascar, sugerindo eventos de inundação massiva no passado. Após anos de ceticismo, pesquisadores convencionais estão começando a aceitar a possibilidade de um grande dilúvio e da Arca de Noé, devido às crescentes evidências que apoiam essas antigas histórias. Essa aceitação dá credibilidade à ideia de que a história do dilúvio pode, de fato, ter raízes em eventos históricos. Algumas pessoas acreditam que a Arca de Noé foi construída de madeira, então é provável que a decomposição natural tenha causado a deterioração de quaisquer restos de madeira, tornando difícil encontrar pedaços intactos da arca. Isso adiciona uma camada de ceticismo sobre a possibilidade de encontrar vestígios físicos da embarcação. O biólogo Todd Wood apresenta um ponto interessante sobre o que pode ter acontecido com a arca após o dilúvio. Ele sugere que, sendo feita de madeira valiosa, a arca pode ter sido desmontada e usada como material de construção. Após um dilúvio tão massivo, as árvores seriam escassas, então a madeira da arca seria muito procurada para construções. Wood argumenta que é prático supor que a arca foi desmantelada e reutilizada, o que tornaria quase impossível encontrá-la hoje. A busca continua. Mesmo assim, a busca por evidências da Arca de Noé continua a excitar pesquisadores e entusiastas. Exploradores continuam a procurar por objetos em forma de barco nas altas montanhas da Turquia e do Irã. Se um barco antigo fosse encontrado em uma montanha, isso despertaria grande interesse científico e se conectaria com histórias históricas e religiosas. Tal descoberta poderia oferecer novos insights sobre civilizações antigas e seus encontros com desastres. Embora a ausência de evidências claras de um dilúvio global ou da arca em si não prove que eles não existiram, isso destaca a complexidade das histórias antigas. Até que encontremos provas concretas, a Arca de Noé continuará sendo uma história poderosa e cativante para estudiosos, arqueólogos e mentes curiosas ao redor do mundo. Sejam ou não encontradas evidências físicas, isso não muda nossa fé em Deus ou suas promessas de julgamento e salvação. Um projeto ambicioso. Em um projeto único e ambicioso no Kentucky, um homem chamado Ken Ham, que lidera o grupo Answers in Genesis, está à frente da criação de um parque temático verdadeiramente extraordinário. Este não é um parque qualquer. Ele foi construído em torno de uma réplica gigantesca da Arca de Noé, chamada The Ark Encounter. Abrangendo impressionantes 1.295 hectares, é até maior do que a Disneylândia. Anualmente, cerca de 1,5 milhão de visitantes vêm a este lugar especial no norte do Kentucky. A arca em si é uma maravilha da construção moderna. Foi projetada para corresponder às dimensões descritas na Bíblia. 155 metros de comprimento, 26 metros de largura e 15 metros de altura. Mas o parque oferece muito mais do que apenas a arca. No interior, há 3 andares repletos de exposições detalhadas que transportam os visitantes de volta ao tempo de Noé. Essas exibições recriam como o mundo pode ter sido antes do dilúvio,
como Noé e sua família poderiam ter vivido dentro da arca e o que aconteceu após o dilúvio. O objetivo é dar vida à história da Arca de Noé de uma maneira que os visitantes possam ver, ouvir e explorar, em vez de apenas ler sobre ela. Ken Ham tem grandes planos para expandir ainda mais o Ark Encounter. Ele imagina adicionar uma réplica da Torre de Babel e um modelo da antiga Jerusalém, como poderia ter sido na época de Jesus. A atração da Torre de Babel será particularmente emocionante, com um passeio semelhante à mansão mal-assombrada da Disney, onde os visitantes se sentam em veículos e são levados através de várias cenas. O Ark Encounter está em constante evolução, com novas atrações sendo adicionadas regularmente. Os visitantes podem desfrutar de um zoológico interno, exibições festivas de luzes de Natal e uma área de observação de aves. Nos bastidores, o parque está envolvido em práticas inovadoras, como hidroponia, que é o cultivo de plantas sem solo e acomodação para funcionários sazonais. Desafios e controvérsias. Construir o Ark Encounter não foi sem desafios. Houve obstáculos financeiros, inúmeros debates e um extenso planejamento. Foi necessário um grande investimento envolvendo a venda de títulos especiais e o governo local apoiou o projeto com incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura para acomodar o aumento de visitantes. Enquanto isso, uma nova descoberta perto do Monte Ararat está prestes a desafiar antigas crenças. Será que as buscas e descobertas contínuas nos aproximam de encontrar a Arca de Noé? Ou será que sua localização está destinada a permanecer um mistério? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e deixe seu like se tiver gostado. Cuidem-se, pessoal!